Você já imaginou reconstruir uma cidade inteira com suas próprias mãos, enfrentando oposição feroz a cada passo? Esta é a história extraordinária de Neemias, um homem cuja fé inabalável e liderança inspiradora mudaram o curso da história judaica para sempre. No século V a.C., o povo judeu vivia em exílio na Babilônia, longe de sua terra natal. Jerusalém, outrora uma cidade gloriosa, jazia em ruínas, suas muralhas destruídas e seus portões queimados. É neste cenário de desolação que encontramos Neemias, um judeu que servia como copeiro do rei persa Artaxerxes I. Embora vivesse em conforto na corte real, Neemias nunca esqueceu suas raízes. Quando soube da situação precária de Jerusalém, seu coração se encheu de tristeza. Mas Neemias não era homem de ficar parado diante da adversidade. Com coragem e determinação, ele decidiu agir. Em 445 a.C., Neemias fez algo extraordinário. Pediu permissão ao rei para retornar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Surpreendentemente, o rei não só concordou, como também o nomeou governador de Judá e forneceu recursos para a reconstrução. Este foi o primeiro de muitos milagres que marcariam a jornada de Neemias. Chegando a Jerusalém, Neemias encontrou uma cidade em ruínas e um povo desanimado. Mas ele não se deixou abater. Com uma visão clara e um plano meticuloso, Neemias começou a trabalhar. Ele inspecionou as muralhas à noite, avaliando a extensão dos danos, e então reuniu o povo para compartilhar sua visão. "Venham", ele disse, "vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e não seremos mais humilhados." Suas palavras acenderam uma chama no coração do povo. Homens, mulheres e crianças se uniram ao projeto, trabalhando lado a lado para restaurar sua cidade amada. Mas a jornada de Neemias não foi fácil. Ele enfrentou oposição feroz de inimigos que não queriam ver Jerusalém reconstruída. Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o Amonita, lideraram ataques verbais e físicos contra os construtores. Eles zombaram, ameaçaram e até planejaram emboscadas. Diante dessas ameaças, Neemias demonstrou uma liderança extraordinária. Ele organizou o povo para trabalhar e lutar ao mesmo tempo. Metade dos homens trabalhava na construção, enquanto a outra metade montava guarda, armada com espadas, lanças e arcos. Até os construtores trabalhavam com uma mão e seguravam uma arma com a outra. A determinação de Neemias era inabalável. Ele encorajava o povo dizendo: "Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas." Suas palavras inspiraram o povo a perseverar, mesmo diante do perigo. Em apenas 52 dias, um feito quase inacreditável foi realizado. As muralhas de Jerusalém foram reconstruídas, restaurando não apenas a segurança física da cidade, mas também o orgulho e a identidade do povo judeu. Este momento marcou um ponto de virada na história de Israel. Mas Neemias não parou por aí. Ele sabia que reconstruir as muralhas físicas era apenas o começo. O verdadeiro desafio era reconstruir a nação espiritual e moralmente. Como governador de Judá, Neemias implementou reformas sociais e religiosas significativas. Ele combateu a injustiça social, confrontando os nobres e oficiais que exploravam os pobres. "O que vocês estão fazendo não é certo", ele os repreendeu. "Não deveriam andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos nossos inimigos?" Suas palavras tocaram os corações dos líderes, que concordaram em devolver as terras e o dinheiro que haviam tomado injustamente. Neemias também trabalhou para restaurar a observância religiosa. Ele organizou a leitura pública da Lei de Moisés, levando o povo a renovar seu compromisso com Deus. Sob sua liderança, o povo celebrou a festa dos tabernáculos com uma alegria que não se via desde os dias de Josué, filho de Nun. Uma das reformas mais controversas de Neemias foi a proibição de casamentos mistos. Embora hoje isso possa parecer discriminatório,
Na época, era visto como uma medida necessária para preservar a identidade religiosa e cultural do povo judeu, que estava em risco de ser absorvido pelas nações vizinhas. A liderança de Neemias era caracterizada por sua integridade pessoal. Como governador, ele tinha direito a uma generosa provisão de alimentos e vinho. No entanto, ele recusou esse privilégio, escolhendo, em vez disso, compartilhar as dificuldades de seu povo. Eu nunca exigi a provisão designada para o governador, ele escreveu, porque as exigências sobre o povo já eram pesadas. O impacto de Neemias se estendeu muito além de seu tempo. Sua liderança não apenas restaurou Jerusalém fisicamente, mas também revitalizou a fé e a identidade do povo judeu. Ele estabeleceu um modelo de liderança baseada na fé, coragem e serviço que continua a inspirar líderes até hoje. A história de Neemias nos ensina lições valiosas sobre perseverança diante da adversidade, a importância da visão e do planejamento, e o poder da fé para superar obstáculos aparentemente insuperáveis. Sua vida nos mostra que uma pessoa dedicada pode fazer a diferença, não importa quão desanimadora pareça a situação. Neemias enfrentou oposição, ridicularização e ameaças, mas nunca perdeu de vista seu objetivo. Sua resposta aos que tentaram desencorajá-lo tornou-se um grito de guerra para todos que enfrentam desafios. Estou realizando uma grande obra e não posso descer. Hoje, mais de 2.400 anos depois, o legado de Neemias continua vivo. As muralhas que ele construiu podem não existir mais, mas o espírito de resiliência, fé e liderança que ele exemplificou continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Sua história nos lembra que, com visão, determinação e fé, podemos superar grandes obstáculos e deixar um impacto duradouro. Neemias não era um rei, um profeta ou um sacerdote. Ele era um homem comum que respondeu a um chamado extraordinário. Sua vida nos desafia a olhar além de nossas circunstâncias, a ter compaixão pelos outros e a agir com coragem para fazer a diferença em nosso mundo. Em um mundo que muitas vezes parece estar desmoronando, a história de Neemias nos lembra que sempre há esperança. Que possamos, como Neemias, ter a coragem de reconstruir o que está quebrado, defender o que é certo e liderar com integridade e compaixão. Afinal, como Neemias nos mostrou, uma pessoa dedicada pode realmente mudar o curso da história.